Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FI, essa sexta temporada, no qual eu trago hoje, para falarmos sobre fundos imobiliários, uma visão desse analista que sempre está no começo do ano, né? Ou seja, está sempre vislumbrando o que vai acontecer, né, Ricardo? Seja muito bem-vindo novamente, Ricardo Figueiredo, da Finclass, para falarmos sobre esse mercado que esse ano promete, não é mesmo, Ricardo? Promete emoção. Primeiro, muito obrigado pelo convite, André. É sempre um prazer vir aqui bater um papo contigo, bater um papo com a sua audiência. Eu estou sempre no começo do ano, então sou sempre desafiado a usar a minha bola de cristal, que sempre falha miseravelmente, né? Mas a gente tenta fazer uma leitura de mercado e tenta levar informação aí para as pessoas, para que todo mundo tome a melhor decisão de como conduzir os seus investimentos, né? Sempre de maneira técnica, ponderada, né? Sem paixões, sem extremismos. Dinheiro não escolhe cor, não escolhe lado, não escolhe nada, né? Então a gente precisa. E esse ano, mais do que nunca, isso será posto à prova, né? O que não falta é fonte para volatilidade ao redor do mundo. Exatamente. É que na macroeconomia eles ajudam, né, a acontecer dessa forma, né? Ou seja, deixa a volatilidade aí que é bom para nós. Bem, para O que eles, né? E seria. para nós também por causa da oportunidade, né? Senão, pô, se fosse ativo precificado igual é na Suíça, pô, coisa chata, meu, entendeu? Então, não, aqui tem emoção. Se for essa emoção, não dá certo. Não Aliás, dá. Ricardo, me vem aqui para questionar-lhe: o final de 2025 foi melhor ou pior do que você imaginou? Olha, eu tinha uma expectativa de 2025 bom. Se a gente voltar a pegar o episódio que gravamos lá no começo de 25, ainda que a gente estivesse iniciando um ano duríssimo, a gente vinha de um final de 24 horroroso, tenebroso. Janeiro de 25 foi duro, duro, duro. Mas justamente pelos ativos estarem na bacia das almas, eu tinha uma expectativa positiva. Eu falava, gente, não tem como ir para muito mais do que isso, porque o nível de precificação é absurdo, né? Isso valia para fundo imobiliário, valia para as ações, enfim. Só que a recuperação foi bem relevante, né? A gente pega, por exemplo, o IFIX, entregou mais do que uma vez e meia mais ou menos, entregou uma vez e meio CDI, né? Um CDI e meio, né? Na janela de 12 meses, 2025 cheio. Bom, achei muito bom, ótimo, né? Vamos lembrar que a gente pegou no ano, se você olha, né, o filme do ano, foi um ano com o Selic subindo. Porque o começo do ano a gente ainda teve alta de Selic. E olha aí, né? Aquela que a gente vinha falando para a turma, né? Se você ficar esperando o primeiro corte de Selic, você perde a primeira pernada de alta do mercado, que normalmente é uma alta muito boa, não é a principal, né? Não é a maior parte da alta. Por vezes, a depender do ciclo, é até a principal perna de alta, mas não é a maior parte da alta. O melhor ainda está por vir. Mas a gente teve uma surpresa bem positiva. Que bom, né? Porque a gente já estava bastante machucado ali, né? A gente tinha tido um 24 bem feio, fixo negativo, enfim, olhando especificamente para o mundo de fundos imobiliários. Mas se olhar os ativos de risco em geral, pô, a gente virou o ano com o dólar 6 mais, né? A turma estava falando em altas de Selic, empurrando a Selic para 16% ao ano, taxa de título público lá na lua. E todos esses vetores deram uma acalmada, né? Então a gente teve fechamento de juro longo. Quem não mexeu? A Selic. Bateu 15 e ficou, né? Mas a gente fala para as pessoas, para de olhar a Selic. Selic vai ser a última variável que vai refletir a melhora. A última variável que vai refletir a melhora é a Selic. Da mesma forma que quando as coisas estão deteriorando, a última variável que piora é a Selic. Tudo já foi piorando antes. Ela é a última que piora, né? Então, você olha, juro longo, fechou. Mais ou menos entre 100 e 150 pontos, né, que dá de 1 a 1,5% nos vencimentos de contratos mais longos do futuro do DI. Taxa de tesouro de longo prazo, IPCA+, fechou também ao longo do ano. Ainda tá pagando bem pra caramba, tá uma delícia comprar tesouro IPCA de longo prazo. Mas esteve ainda melhor, há não muito tempo, né, mas fechou um pouquinho, né?
E principalmente, quando você olha para a bolsa e ações, tá? A gente estava com um técnico muito leve, né? O investidor local fora. O gringo também não entra e sai ali bem tático. Então não tinha posição, entrada maciça, não, vamos lá botar uma graninha em Brasil. Não tinha, era um entra e sai mais tático mesmo. E a bolsa muito leve, fundo de pensão institucional aqui no Brasil. Pô, o cara olhando, NTNB tá pagando IPCA mais 7. Eu vou olhar a bolsa, mas esquece. Então bolsa, o técnico estava muito leve. Tanto é que eu vi episódio de um gestor de ações, o Kelete, da Alpha Key. Eu entrevistei lá no nosso podcast os economistas, o Kelete, e ele sempre colocou, né? Eles escreveram um relatório, inclusive, com essa temática, né? O título do relatório é Vai Faltar Papel. Né? Vai faltar ação, né? Porque o mercado estava muito leve. Estava muito leve. E esse comecinho de ano, quando você olha essa alta explosiva do Ibovespa, final de 25, esse começo de 26, tem muito disso, né? Um pouquinho de dinheiro gringo que entrou acima do que os caras vinham operando, transbordou o copinho, né? O nosso copinho aqui transbordou. Vai faltar papel. Né? Então, a surpresa foi positiva, sim. Eu fiquei. Que bom, a gente estava precisando disso, né? Passar um final de ano com notícia boa para as pessoas que investem, obviamente. É que brasileiro ele já pensa, né, Ricardo, tá ruim, pode piorar, hein? Olha, vai ficar pior ainda, né? E não, nessa vez, né, foi ao contrário, melhorou e melhorou muito bem, né? Ainda Melhorou. bem. Isso é interessante. Vamos olhar especificamente, e isso também eu lembro que eu coloquei na nossa última conversa, né? O preço de tela piorou, mas os fundamentos imobiliários, você só tinha notícia boa. Tá? Parte de shopping center, ele vinha entregando métricas em 2024 excelentes. A vacância nos escritórios já vinha caindo em 2024 e essa queda acelerou em 25. Essa queda acelerou. Algumas regiões começaram a pegar crescimento de preço de aluguel aqui em São Paulo, né? Avenida Paulista, Pinheiros, começaram a pegar crescimento de preço de aluguel. A própria Chucre Zaidan, que teve que é a região com maior oferta por metro quadrado de escritório de alto padrão em São Paulo, estava com a vacância na lua, a vacância enxugou bem, começou a pegar um pouquinho já de preço, de crescimento de preço. Logística, a gente não precisa dizer, está indo muito bem, né? Mínimas históricas de vacância, preço de aluguel subindo, tá? E não está concentrado em uma única praça, está espalhado no Brasil isso. Óbvio, uma ou outra região um pouquinho difícil, mas no geral o logístico indo muito bem. Então os fundamentos imobiliários iam bem, né? Mesmo os fundos de CRI, você pegava a turma que é high grade, sem susto na carteira. Os fundamentos iam bem. Então a tela não conversava com a realidade. Né? A tela estava no pânico. Crise de pânico não dura para sempre. Uma hora a pessoa, né? Quem está na crise de pânico respira, olha ao redor, fala, pô. Aí, quando a crise de pânico parou, olhar, porra, nossa, mas tá desse preço mesmo? Aí os ativos andaram. É muito diferente, né, o que você vê na tela, o que realmente quando você vai pegar relatórios, né, mostrando a ocupação, seja de escritório. Logística é o que você falou, logística realmente está nas mínimas ali, né, de vacância. E cada vez demandando mais, né? E você não vê essa convergência, né, para a tela, né, Ricardo? Porque, assim, olhando especificamente no mundo de fundo imobiliário, você tem um mercado ainda que ele é predominantemente pessoa física, né? Uhum. E tem um dado interessante que eu venho refletindo sobre ele, eu não tenho certezas, né? Carregar certezas, você tem que ter um quê de audácia para carregar certezas, né? Então eu gosto de dizer que eu tenho bastante dúvidas. Você olha o dado de participação do investidor estrangeiro no trading, ela é, na média, 5 vezes maior do que a participação que ele tem no carrego, no estoque. Tá? E aí você começa a loucubrar. Por que o gringo gosta de tradar fundo imobiliário, mas não gosta de carregar? Uhum. Né?
eu tenho algumas ideias, né? Porque eu também não acho que o cara consiga fazer grande coisa alfa com fundo imobiliário vis-a-vis o peso que isso deve ter na carteira do cara lá fora. Peanuts. Mas talvez ele tivesse vontade de montar uma exposição aqui. Ele fala, pô, tá barato, dá para ganhar dinheiro, imóvel no Brasil tá barato, dá para ganhar dinheiro com isso. Mas ele se reconhece que os mandatos dele são mandatos com algum grau de flexibilidade ali, que exige muitas vezes montar e desmontar a posição numa velocidade que os FIIs não permitem para eles. Então, lhes resta, para grandes volumes, né? Para pequenos volumes, eles conseguem fazer. Então, como é que você faz dinheiro com pequeno volume? Na quantidade. Aí você fica nesse frenesi. Por isso que a participação dele, essa é a minha teoria, para uma participação maior de gringo no secundário, né, do que ele carrega de estoque. Ele representa quase 20% do giro de cota contra 5% de estoque, de carrego de cota. Né? Então ele não carrega porque ele sabe que a porta de saída é pequena. Ele fala, não posso. A porta de saída não tem comprador para minha posição. Mas ficar ali no tiquitinho todo dia, eu de grão em grão eu vou conseguindo fazer um troco para minha posição. Né? Fora isso, óbvio, você tem a questão dos ETFs que seguem os índices internacionais, que os fundos imobiliários vão ganhando alguma participação, e por nanométrica que seja essa participação no índice, como são bilhões de dólares que seguem esse índice, aí o gestor é obrigado a comprar esse negócio chamado fundo imobiliário no Brasil. É aquilo que eu digo, né? Um conta-gotas dele, quando pinga aqui pra gente, a gente morre afogado, né? Porque é muita grana no mercado pequenininho. Então, eu acho que tem essa questão de você descolar da realidade, porque o nosso mercado ainda é muito pessoa física. O gringo, ele não consegue montar estoque. O institucional tá se lambuzando de NTNB mais 7. Tá nem aí para isso daqui. Tá? Resta a pessoa física. E a pessoa física, muitas vezes, ela, infelizmente, né, é aquele investidor que olha yield, olha PVP, mais yield, inclusive. De vez em quando lembra de olhar um PVP e acha que com isso fez análise, sabe que fundo é bom e fundo é ruim. Né? Outro dia estava falando sobre um fundo imobiliário de escritórios, não dá nome aos bois, o PVBI. E aí você faz os cálculos, mostra a precificação dele por metro quadrado é absolutamente ridícula vis-a-vis o que vale o portfólio. Ridícula. Né? Ele tem um desafio de ocupação, mas aí você olha, onde estão esses prédios? Né? Tem prédio que é novo, prédio que é mais novo demora um pouco mais para você ocupar. Falo do Union, por exemplo, né? Mas estão todos muito bem localizados. Então, essa curva de ocupação e o gestor defendendo muito preço, porque você está na melhor localização de escritórios aí de São Paulo, quiçá do Brasil, então você defende preço mesmo. A curva de ocupação demora um pouco mais. Mas aí a pessoa, paga pouco. Eu falei, mas quem disse que fundo imobiliário é só renda? Ele é principalmente renda, né? É importante a geração de renda, mas não é só renda. E ele atravessar um hiato de um ano, e ano é alguma coisinha, pagando um pouco menos, faz parte da vida útil de um imóvel, de uma carteira de imóveis. Né? Faz parte. Você não produz um escritório, não constrói um escritório esperando que ele passe 20 anos 100% alugado. Não está isso no business plan dessa construção. Uma vacância vai ocorrer no meio do caminho. E tudo bem, ele não vai deixar de ser rentável por isso. E você poder comprar esses escritórios no preço por metro quadrado que eles estão negociando, me parece que quando você olhar lá na frente, você vai ter um retorno total, que essa é a cabeça que o investidor, infelizmente, não tem. Não tem. Eu estou daqui a 2, 3 meses, eu completo 5 anos recomendando investimento para pessoa física, então eu acho que agora eu já tenho bagagem, depois de 5 anos, né, me relacionando todos os dias nas redes sociais, fazendo live com assinante, abrindo caixinha de pergunta no Instagram, eu já tenho condição de dizer que na média, não é 100% do caso, mas na média, o investidor não olha para retorno total em fundo imobiliário.
Ele olha para quanto está pagando e quanto vai pagar o próximo dividendo. É isso que interessa para ele. O que é uma visão pobre, tola, limitada. Mas infelizmente é o que temos. Em contrapartida, quem tem uma visão um pouco mais abrangente consegue capturar essas distorções e ganhar dinheiro genuinamente. Só que você não ganha dinheiro do dia para a noite, né? Você tem um carrego, demora um pouco mais. Tá? Mas a gente ainda paga por ter um mercado muito pessoa física. Muito pessoa física. Escolhemos crescer a indústria desse jeito. Ônus e bônus. Né? O ônus é esse, é porque você fica com precificação distorcida por mais tempo. É que é aquela história, né? Se você parar para pensar só um pouquinho em relação a eu vou construir, quanto tempo demora para eu construir um prédio? Essa é a primeira pergunta. Um prédio de escritórios, entre você aprovar projeto, construir. Pô, olha Uhum. só, a gente teve um caso emblemático, né, esse ano, no final de 25, no último trimestre, saiu, me fugiu agora o nome do escritório, mas saiu o habite de um prédio que estava só há uma década esperando o habite. Entre problemas de documentação. Uma década com o imóvel pronto. Né? É outlier, mas é risco do negócio. Tá? Mas, enfim, no final do dia é isso. Você vai demorar, sei lá, 4 anos para construir uma torre corporativa, dependendo do tamanho dessa torre, obviamente, entre comprar terreno, porque é isso, as pessoas acham que o terreno estava lá. Não, você tem que negociar, comprar terreno, aprovar projeto, né? No poder público as coisas demoram, aí começa a construção, aí tem um problema de obra, atrasa a obra, tem algum infortúnio no meio do caminho. Recentemente a gente só teve um infortúnio chamado, recentemente, já tem um tempinho, né? Mas atrasaram muitas obras, chamado pandemia, né? Teve que isso, inclusive, gerou estouro de custo, mandou custo para a lua, porque o custo de construção explodiu durante a pandemia. Né? Então, esse fator. Mas independente disso, quando o fundo imobiliário compra, o fundo já comprou o imóvel pronto, na maioria dos casos, né? Ele já tá, então ele não teve essa dor de cabeça, até porque isso está no preço, né? Você já comprou o imóvel pronto, você já não paga por ter essa dor de cabeça. Você paga mais caro um pouquinho o metro quadrado por isso, né? Mas ainda assim, esse projeto previa lá atrás que há algum tempo ele ia ter vacância, que faz parte do business, faz parte do negócio, né? Mas infelizmente, isso nós educadores também temos meia culpa nisso. A gente simplificou demais a venda do produto fundo imobiliário no discurso. Olha, compra, é como se você estivesse comprando um imóvel, você vai receber o aluguelzinho todo mês. Não, não é mais isso. Esse negócio morreu. Isso era uma verdade há 15 anos atrás. Hoje não é mais. Os produtos são mais sofisticados, os produtos são mais complexos. Né? Olha o deal que o JSRE acabou de fazer. Vendendo um pedaço do Tower Bridge, comprando um pedacinho dos 2 ativos que estavam lá dentro do SARI, que foi parado no BTLG, aí ele trocou por cota subordinada de um outro fundo, em que ele não vai receber renda dos ativos, mas vai ganhar tira. Não é mais comprar um predinho e você vai receber aluguelzinho dele. A complexidade mudou. Né? Mas como o discurso foi vendido com essa simplicidade, aí a pessoa vê o prédio vago, acha que não, amanhã tá alugado. Não tá. Demora. Outra coisa que é diferente, quando a gente faz o paralelo com apartamento, né, eu morei muitos anos de aluguel, né? Pô, toda vez que eu alugava um apartamento, no mês seguinte, o que é que tinha para eu pagar? Aluguel. O aluguel tava lá para eu pagar no mês seguinte. Quando você aluga uma laje corporativa, normalmente o locatário começa a pagar com 6 meses depois que ele... Então, às vezes sai o fato relevante, o dividendo não subiu. Tem um negócio chamado carência, e é normal de mercado. Pode ser o AAA no coração da Faria Lima. O prédio da Baleia, que tem lá, icônico, bonito pra caramba, né? Tem carência. Né? E o Mico, lá no Macaé, a carência é maior. Tem carência. Tá? Então, tem essas diferenças. A gente simplificou demais o discurso e agora a gente está com dificuldade de mostrar a vida como ela é para o investidor. Mas a gente não desiste, a gente segue tentando. Vamos lá, você deu esse exemplo aí, vamos lá, no apartamento. Mas mesmo no apartamento, quanto tempo ele fica vago até você conseguir alugar? As pessoas esquecem isso, né? As pessoas... Não é do dia para noite. Imóveis físicos.
Meus pais tiveram imóveis físicos de aluguel durante um tempo e, pô, quantas vezes? Atravessou ano fechado o imóvel. Uhum. Então, assim, se tem E você carência nos pagando IPTU e escritórios, condomínio. exatamente, as despesas continuam vindo. Então, se você tem, se acontece isso em um apartamento, quiçá quando você vai locar um escritório para uma pessoa jurídica. Ele vai ter que montar o escritório, ele exige essa carência justamente para se instalar, para ver realmente, para as coisas acontecerem, para começar a coisa engrenar, e aí sim ele começar a pagar aluguel. Não é pura e simplesmente. Então, Assim, tem uma. Pode falar. Pode continuar, o ponto tá ótimo. Não, é Não, que então, as pessoas, elas. Falta estratégia na sim. alocação, né? Porque parece que as pessoas querem um monte de figurinha repetida para poder só completar o álbum, né? Mas você completou só com figurinha igual, tá? Não tá completo. Porque, veja, se você tem um fundo que ele é mais reloginho, aquela renda mais previsível, né? Fundos de logística, de renda urbana, tem muito contrato atípico, você consegue ter mais essa previsibilidade. Normalmente você vai ter menos potencial, especialmente de curto, médio prazo, de ganho de capital, porque essa turma vai estar mais bem precificada, tá? Uhum. Especialmente se estiver recheado de contrato atípico. Mas você tem uma baita previsibilidade de renda, pagando ali reloginho bonitinho. Pô, você não já tem um pedaço da tua carteira nisso? Por que um outro pedaço não pode estar numa tese que está mal precificada, tem vacância, mas tem imóveis bons, numa boa região, em que você vai ter um yield um pouco menor, mas você tem um potencial de ganho de capital que vai te gerar um retorno total que pode, inclusive, bater esse cara que é o reloginho. Olha aí, teses complementares, né? Então você abre mão um pouquinho de dividendo no curto prazo para beber de uma TIR maior num prazo maior, óbvio, né? Aí você está em fase de crescimento patrimonial. Pô, crescimento. Me parece mais interessante eu ter também bastantes teses de crescimento, porque eu quero crescer meu patrimônio. Quando eu estiver numa fase de uso de renda, eu vou querer mais teses de geração de renda, porque eu vou precisar da grana pingando todo mês. Então, essa é outra coisa que eu acho sui generis, né? Às vezes a pessoa está no comecinho, e aí, mais uma vez, culpa dos educadores financeiros, especialmente na internet, especialmente os de baixa qualidade, que infelizmente são muitos. A pessoa chega assim, maluca, obcecada por dividendo. Aí eu falo, tá, beleza, você vai investir, o seu dividendo no primeiro mês será R$ 1. O que você vai fazer com isso? Uhum. Eu não estou menosprezando R$ 1 de dividendo. É que não me faz sentido isso ser o vetor da tua tomada de decisão. Isso não deve ser o divisor de águas para você falar, é isso que eu quero para minha vida neste momento. Você não vai conseguir nem reinvestir esse R$ 1. O que você vai comprar com R$ 1 de investimento? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então não é melhor você ter uma tese de que o dinheiro vá crescendo, né? De alguma forma esse dividendo vá sendo reinvestido automaticamente lá dentro, sem te dar dor de cabeça, porque assim você vai ter um patrimônio. As pessoas, elas precisam lembrar que não existe dividendo sem patrimônio. Então ela tem que se preocupar em construir patrimônio, né? Tem uma frase ruim que eu vejo ser propagada na internet, né? Que patrimônio, né, alimenta o ego e dividendo alimenta o bolso. Quem cunhou essa frase só esqueceu que não existe dividendo sem patrimônio. Não existe. Ele não sai do nada. Então você tem que ter patrimônio. E você tem patrimônio a partir de uma estratégia focada em construir patrimônio, em que algumas teses vão pagar dividendos, é super bem-vindo, mas isso não é um motor para a construção da tese. Então, acho que tem esse ponto que as pessoas precisam, né? Dividendo não é tudo, é importante, mas não é tudo. Ele faz parte da estratégia. Primeiro você constrói patrimônio e o dividendo vai ser a consequência daquele patrimônio que você construiu. Perfeita na definição. Ele é consequência, ele é resultado, é produto. Resultado. Exatamente. E às vezes você acha, aquela tese ainda não maturou totalmente. Por exemplo, você estava falando do PVB, ela não maturou totalmente ainda.
ela ainda vai levar um tempo. Demora-se, né? Mas a hora que ela maturar, vai ser um espetáculo, porque você tem os melhores ativos ali dentro. E você ter os melhores ativos nas melhores localizações, você não vai perder, porque vai valorizar cada vez mais. Não é isso, né? Não tem acreditado? Quem compra terra não erra. Né? Então, cara, você tem condição de comprar ótimos ativos no preço bem interessante, né? Eu acho que é bom você pensar em ter uma quantidade importante aí do teu patrimônio nesse tipo de ativo, porque cedo ou tarde, o que está mal precificado fica bem precificado, pro bem e pro mal. Não. A gente já viu vários ativos que estavam com preço na lua, a galera nem O aí para céu era o preço, limite. O céu era o e limite. quando veio a correção, né, deixaram de ser investidores, viraram torcedores. Né? Uma hora estou torcendo para o preço voltar, não vai voltar. Né? Então, para o bem ou para o mal, as distorções cedo ou tarde se corrigem. Exatamente isso. Mas hoje, 2026, Ricardo, qual variável macro você acredita que o investidor, pessoa física, subestima mais? Dentre as variáveis macro, qual o O investidor mais investidor... subestima. Pessoa física Olha, subestima. na minha leitura, o investidor pessoa física, ele teima em ignorar como o mercado faz leitura de juro longo. O investidor, ele fica olhando o juro de curto prazo, que é a Selic, a taxa Selic, né? Que além de tudo, a taxa Selic não ajuda, porque em todo lugar que ela aparece expressa em taxa ao ano. Aí ela é a base para o CDI. O CDI você sempre enxerga em taxa ao ano ou taxa ao mês, né? Ah, paga 1% ao mês, paga 2% ao mês, né? Ou paga 105% do CDI, 110% do CDI. Ah, e o CDI está pertinho sempre da Selic. Então, se a Selic está 15% ao ano, vai ser quase 15% ao ano também isso daqui. Então, ele sempre está expresso ao ano ou ao mês. Só esqueceram que o CDI é uma taxa diária. Diária. Né? Então, não tem mais nada. Só se existisse uma taxa de por hora, para ser mais curto prazo do que o CDI. Né? CDI é uma taxa de curtíssimo prazo. É uma taxa diária. Isso explica por que o CDI de 2 meses, eles podem ser diferentes, em muitos casos são diferentes, sendo que a Selic está parada. A Selic está parada. Aí você olha o CDI de um mês maior que o outro e fala, oxe, como? O Selic não mudou? Ah, porque num mês teve mais dias úteis do que o outro. Então, um mês que tem mais dias úteis, o CDI é maior. Né? Eu brinco para a turma, você que é investidor deveria chorar sangue toda vez que tem um feriado bancário, né? Porque o seu CDI rende menos. Né? Pois bem, eu acho que o maior erro é esse. Por quê? Porque quando você olha para o juro de longo prazo, e isso é o quê? Você olha o contrato futuro de CDI na B3, ou você olha as taxas de título público de longo prazo, Tesouro, IPCA+, que aí você vê o juro real, não nominal. No contrato futuro você vê o nominal, na taxa do título público você vê o juro real, é inflação mais alguma coisa. O de longo prazo, ele dita muito a tendência de alocação. Ele dita muito tendência de alocação. Então, quando esse juro estressa, os investidores ficam mais avesso a risco. Aí eles diminuem posição de ativo de risco, correm mais para o play safe, né? CDI, título público, prazo mais curto, etc. Quando esse juro desinfla, o de longo prazo, o investidor fica mais, né, propenso a tomar risco. Por quê? Pô, tá pagando menos essa turma, né? Então agora eu tenho que tomar mais risco se eu quiser ter um retorno em linha com o meu desejo, a minha expectativa, enfim. Então acho que o investidor, ele hoje, ele subestima muito o juro de longo prazo. Talvez porque seja difícil para o grande público ter acesso a essa informação,
A curva de juro longo eu acho até que é mais difícil, não é em qualquer lugar que você encontra essa informação. Se bem que, vamos lá, né, turma? A galera, todo mundo aí usa inteligência artificial, chat GPT, para fazer um monte de coisa de menor utilidade. Então, se você usar lá e pedir para ele construir a curva com os dados da última semana, ele constrói. Você não precisa ter o dado da hora. Se você tiver o dado atrasado em uma semana, tá ótimo, você já tá vendo tendência. Tá? O Tesouro IPCA não, se você tem conta numa corretora, pô, é só abrir a conta da corretora, tá lá todo o rol de taxa, entendeu? Aí você consegue ir acompanhando como é que tá essa dinâmica. Fato é que você tem acesso à informação, tá? Não é um Reels de Instagram que você vai ver isso, mas você tem acesso a essa informação. Mas as pessoas continuam procurando as melhores alocações de investimento lá no Reels do Instagram. Aí é duro. Aí é duro. É complicado. Mas ainda falando, né, em questão de pessoa física, investidor, é mais perigoso errar no time ou errar na tese? Ah, timing. Para mim, no timing. Porque a tese pode te machucar no carrego. Que no Brasil é duro, né? Porque a renda fixa paga usualmente muito bem, de baixo risco, né? Então, isso é o carrego, né? Quanto eu estou abrindo mão de carregar uma renda X para arriscar nessa tese aqui, né? Agora, o timing. Porque, olha só, vamos imaginar que você acertou o timing perfeito numa tese ruim, né? Desculpa. Tá? Você comprou um ativo ruim. Parabéns pelo timing, mas comprou um ativo ruim. Agora, se você comprar um ativo bom, ainda que o melhor momento para comprá-lo já tenha passado, você continua com um bom ativo na carteira. E bons ativos dificilmente decepcionam. O ponto aqui que eu chamo a atenção é cuidado para não confundir eu não faço market time com eu pago qualquer preço. São duas coisas diferentes. Quando eu digo que eu não faço market time, ou seja, eu não tento acertar a hora mágica de comprar o ativo, eu não estou automaticamente afirmando que eu pago qualquer preço no ativo. Disciplina de preço é crucial. A coisa mais importante para você ganhar dinheiro no imóvel é você comprar bem o imóvel. Tem que comprar bem. Então, você tem que ter disciplina de preço. E a disciplina de preço não é um número mágico. É uma região de preços que você sabe, se eu comprar abaixo desse valor aqui, pô, eu estou comprando bem. Vamos imaginar que este valor que você estabeleceu como teto seja R$ 95. Aí o fundo está lá hoje negociando a 88. Compro. Pô, mas há 3 meses atrás ele estava 75. Você tem o DeLorean na garagem? Se tiver, você pega, aterriza 6 meses atrás e compra 75. Eu não tenho. Na minha disciplina de preço, no meu plano de investimentos, este ativo até 95 me parece um bom negócio. Ele está 88, sim. Cabe na minha carteira? Cabe, eu compro. Porque ele é uma boa tese. Então eu prefiro ter boas teses do que acertar o momento mágico. Né? Acertar o momento mágico é perigoso, né? Porque tem um outro fator. Quando você, né, fica de espírito tranquilo comprando boas teses, você está sempre comprando. Você está ali na recorrência. Quando você quer acertar o timing, você está ali na espera, na espreita. Né? E o que faz crescer o teu patrimônio, você mudar de patamar mesmo, é essa recorrência que você vai construindo o teu patrimônio. Esse afã em acertar o timing, né? Às vezes você vê grupos de mensagem, fóruns, né? Pessoa, não, comprei tal ativo em tal valor. Aí você vai cutucando, assim, eu não perguntando, mas eu fico só de olho nas trocas de conversa, né? Aí, resumidamente, a pessoa foi lá e fez isso com uma boleta de R$ 5.000. Eu falei, você mudou de vida. Você fez 50% com ativo com uma boleta de R$ 5.000. Parabéns, você tem R$ 7.500. Pô, foi um belo negócio, mas você não mudou de vida por conta disso.
Aí você ficou lá naquele tentando acertar o timing, aí você acertou esse. Ninguém vai pro fórum dizer que comprou um de 5 e virou 1.500. Ninguém. Ninguém. 0 pessoas vão para fórum dizer que comprou de 5 e virou 1.500. Então só tem gênio. Às vezes você se sente até o idiota, né? Só tem gênio lá. Então tem que tomar cuidado com isso. Compre boas teses. Timing, esquece. Tá? Compre boas teses. Até porque, né, como você falou, né, boas teses vão ali transformar no longo prazo, né? Vão te dar o resultado que você deseja, né? Eu nunca vi ninguém quebrar porque falou, pô, comprei um bom ativo, quebrei, errei. Agora, com timing, eu já vi. Na hora de tentar fazer timing, eu já vi. Exatamente. É o que você falou, né? A diferença entre time e preço. Eu quero comprar barato, mas que seja uma tese que vai me dar resultado no longo prazo. Nem que eu espere 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu sei que vai dar resultado. Que é assim feita com as ações, né, Ricardo? O ativo, com qualquer ativo financeiro, né? Disciplina de preço. Nessa região de preço eu compro. Passou um pouquinho, não pago. Não posso reavaliar a estratégia. Continua, compensa carregar ainda. Vou vender. Pode ser que. Porque é outra coisa, né? Às vezes chega num patamar de preço, aí a pessoa acha que tudo aquilo que não é para comprar é automaticamente para vender. Por quê? Você pode simplesmente carregar. Falou, nesse preço, eu nem compro nem vendo. Né? Seguro. Vou segurando e vamos observando para ver como é que o mercado vai se comportar daqui para frente. Refaz a análise, etc. É aquela história, né? Às vezes não fazer nada é fazer tudo, né? Tem muita gente que ganhou uma grana danada porque esqueceu que tinha um investimento lá e deixou o tempo fazer o serviço. Se ela tivesse lá fazer o serviço, ela tinha perdido dinheiro. Exatamente. Qual que hoje, né? O que você falou, né? Hoje tem inteligência artificial, tem uma série de. Aliás, nós somos bombardeados por informações. Mas esse excesso de informação ou a falta de uma boa informação também é um desafio? Eu vou dar minha opinião, assim, pensando no mundo fundos imobiliários e um pouquinho de macroeconomia, né? Macro e microeconomia, a economia em geral e fundos imobiliários, porque eu não quero que o que eu diga seja tomado como uma verdade absoluta para qualquer coisa, né? Definitivamente a gente não tem falta de informação, nem para fundo imobiliário, nem para informações sobre economia, seja macroeconomia, seja microeconomia. Falta de informação não tem. Então não é. A gente tem excesso de informação. E excesso de informação ruim, o que é pior. Porque quando é excesso de informação boa, aí você fala, pô, beleza, então meu trabalho é simplesmente conter a minha ansiedade, escolher 2 ou 3 fontes e vou com elas. A informação é boa. Não. A maior parte é ruim, fraca, rasa, péssima. E quanto pior a rede, pior a informação. Mais fraca, mais rasa, de baixíssima qualidade ela é. Então você pega TikTok, Instagram, horroroso, fraco, péssimo. Aí você vai pro YouTube e melhora um pouquinho, mas ainda tem muita coisa ruim, melhora um pouquinho. Você vai pro LinkedIn, pô, melhora bem. Melhora bem. Bem. Mas quantas pessoas você no seu dia a dia se relacionando com investidores, né, pessoa física, às vezes, e quem não é do meio de mercado financeiro especialmente, conhece que abre o LinkedIn para poder pegar um relatório de alguém ler, pegar uma informação de alguma fonte para poder ler. Se muito, é YouTube. Sim. Quando não, o que te mandam é Instagram, do TikTok ninguém me manda porque eu nem tenho TikTok. Eu também né? não. Não tenho. Então, aí não adianta me mandar porque eu não vou ver porque eu não tenho a ferramenta, enfim. Hoje o problema é excesso de informação ruim. Ruim. Né? E aí, vamos lembrar, né? Se você encontrar alguém vendendo
uma pilha alcalina, sabe? Duracell, pilha comum, né? Descarregada. Essa pessoa é maluca? Não. Ela tá vendendo porque tem quem compre. Tá? Não existe mercado sem demanda. Então tem esse monte de informação, esse excesso de informação ruim só existe porque há demanda. Há demanda. E como faz sucesso essa informação de má qualidade, né? É impressionante, viraliza rapidinho. Se você trouxer uma coisa um pouco mais só você dar uma séria... olhada no que faz sucesso na nossa música hoje em dia. Que música? É impressionante, eu fico impactada, entendeu? Bons conteúdos patinam. Mas se você falar assim, é a bola da vez, pronto. Aí viraliza. É triste isso, né? Porque eu produzo, por exemplo, para o YouTube também, né? E aí, às vezes, você produz um vídeo e o vídeo tem 30 minutos, 25 minutos, né? Que é uma pocket aula. No meu tempo, né? Quando sentava para ter aula na escola, durava 1 hora a aula, né? Então você tira ali tempo de chamada, parará, 50 minutos de aula ali, né? Então, 25, 30 minutos é uma pocket aula, né? Uma aulinha pequenininha. O vídeo sofre, vai mal. Mas por quê? Porque as pessoas não têm paciência. Aí você faz um vídeo de 10, 12, 13 minutos, vai bem. Eu falo, desculpa, né? Assim, eu ainda não desenvolvi poder de síntese para poder pegar um tema que é um pouquinho mais complexo e colocar em 12, 13 minutos. Não consigo. Ah, mas o fulano fez um vídeo sobre o tema em 3 minutos, mais raso do que uma poça d'água. Eu não faço. Eu não faço. Eu não Não, não faço. Mas compensa, faz né? sucesso. Que Faz, bom. Que bom. faz. Que bom. É impressionante. Então não, o problema não é falta de informação. Não é. Né? Eu até concordo, por exemplo, você pegar os relatórios de fundos imobiliários, eles poderiam melhorar? Poderiam, muito. Eu puxo a orelha de gestor, bastante. Tem umas 2 semanas que eu fiz essa reunião com. Nossa, nem fui eu que fiz, né? Foi o meu. Eu não pude fazer, aí eu pedi para o Ted, que me acompanha nas análises lá do time de fundos imobiliários, fazer essa reunião com esse gestor, mas fizemos uma prévia antes, falei, ó, cobre tudo isso daqui dele, porque o relatório tá uma lástima. O relatório tá uma lástima. Né? Erros, assim, básicos. Então dá para melhorar? Dá! Graças a Deus, isso aqui é outlier na indústria, mas dá para melhorar, explicar um pouco mais, parar de querer usar tanto termo em inglês, entendeu? É um produto para pessoa física que você acha que você está vendendo para gringo, cara. Pô, não ajuda, entendeu? Melhora o relatório nesse sentido. Mas a indústria de fundos imobiliários, ela é muito mais transparente que a indústria de ações. Abre o site da XPA, CTO do Pátria agora, pega os fundos de shopping center, você vai ter todos os dados, todos já tem os dados, de como os shoppings performaram no final do ano. Venda por metro quadrado, NOI por metro quadrado, receitas que ele teve, aí você calcula tudo por metro quadrado, tá lá. Tá lá. E isso quando eles não disponibilizam, inclusive, a planilha de fundamentos. Já tá tudo no Excel bonitinho. Maravilha, delícia. Quantas vezes passei anos pedindo isso, graças a Deus a turma tá fazendo. Entra no site da Alus agora, vê se você tem as informações de final de ano dos shoppings da Alus, da Multiplan, da Iguatemi. Não tem. Não tem. E mesmo quando você volta e compara dado de terceiro trimestre, que os dois já têm, o do shopping é muito mais aberto. Do fundo imobiliário, perdão. É muito mais aberto. Muito mais aberto. Então, a indústria de fundo imobiliário é super transparente. Não falta informação. Só que você tem que saber buscar informação de boa qualidade. Aliás, você tocou num ponto muito importante, né? Planilha de fundamentos, né? Aquilo ali é um sonho. Porque já tá. É muito mais prático, você economiza tempo, né? A gente estava falando de time, né? Mas esse time é importante, né? O seu tempo, a alocação do seu tempo, tempo é o ativo mais valioso do mundo hoje. A turma achando que é ouro. Não, é tempo. Exatamente, exatamente. Localização, né? A gente estava comentando sobre isso, né? Falamos de PVBI. Que é um fator dominante, né? Ou a qualidade do ativo ganhou mais peso no pós-pandemia. Você concorda com isso? Olha,
a gente tem que observar algumas diferenças em relação a perfil do imóvel, né? Perfil no seguinte, é imóvel para quê? Tá? Por quê? Quando você vai para logística, essa questão da qualidade do ativo, ela ficou muito em voga, porque o nosso parque logístico era um parque pobre de qualidade, velho. Tá? E aí, quando você chega gigantes, a Amazon, Mercado Livre, os e-commerce chineses, Shopee, enfim, essa turma, eles pegam os condomínios logísticos e embarcam com tanta tecnologia que não dá para ser mais aqueles galpões antigos. Tem que ser pé direito com um mínimo de metragem, o piso tem que aguentar lá 5, 6 toneladas, porque vai muito equipamento ali em cima, fora tudo que eles vão estocar. O piso tem que ser nivelado a laser, porque vão ter aquelas esteiras robôs ali, tem que estar tudo na régua, né? Então, essa questão da qualidade surgiu por isso. Mas eu te pergunto, adianta pegar um galpão desse e colocar numa localização ruim? Não. Então, é combo. É combo. Você tem que ter boa localização e bom ativo. Tá? Quando você vai para o escritório, quando você pega aqueles escritórios mais antigos, lajes de 400 metros quadrados, muita parede, o mundo pós-pandemia exige uma ocupação um pouco mais humana. Espaços mais abertos, maior ventilação, maior iluminação, espaços mais flexíveis, porque agora acabou aquela brincadeirinha de ir para o escritório e fazer da sua mesa de trabalho uma extensão da sua casa, né? Cabideiro, porta-guarda-chuva, foto da família, do cachorro, né? Não dá mais para ser assim. Porque você tem a rotatividade, muitas vezes o teu dia é híbrido, hoje você senta nesse lugar, amanhã tem outra pessoa sentando no seu lugar porque você está trabalhando de casa, né? Então, essa flexibilidade que o escritório atualmente, exige plantas que permitam isso. Então, não foi que o tipo do escritório ter mais qualidade, o jeito da ocupação mudou. Mas aí eu te pergunto, o que você acha que vai bem? Eu pegar e construir um escritório desse maravilhoso, toda especificação, laje larga, aberta, ventilado, iluminação, e pegar São Paulo, tá lá em Santa Amaro, vacância na Lua. Vacância não adianta. E aí você olha, mas é todo mundo que quer um escritório assim? É todo ocupante logístico que precisa do 20 metros de pé direito, 6 toneladas no piso, piso nivelado a laser? Não. Esse cara que não precisa, o que ele não pode abrir mão? De uma localização ok. Não precisa ser a localização premium necessariamente, pode até ser, se for e couber no orçamento, maravilha, mas se não for, mas também não pode ser aquela localização horrorosa. Então é por isso que, inclusive, você vê alguns prédios B na Faria Lima indo bem. Porque está na Faria Lima, escritório. Você pega um galpão logístico, Guarulhos, dentro da cidade de São Paulo, no ABC, na região do ABC, Barueri. Ele é AAA? Não. Mas ele vai bem? Vai. Ele está bem localizado. Então é um mix. É um mix porque o jeito de ocupar real estate mudou. Em todas as classes mudou um pouco. Então, a qualidade importa para um pool específico de locatários, mas a localização é importante. Mas se você me permite, em se tratando de fundo imobiliário, eu começo a me preocupar cada vez menos com o ativo individualmente e me preocupo cada vez mais com a gestão. Porque quando você tem um fundo de 100 milhões e você tem lá 2 escritórios, 3 escritórios, participações em lajes ali, o ativo pesa. A vacância dele vai me machucar. Você pega um fundo de shopping center de 200 milhões e tem 3 shopping centers ali dentro, se um shopping vai mal, vai doer pra caramba. Você pega um fundo de 6 bilhões que tem 30 shopping centers, se um for mal, não vai doer tanto.
pode, inclusive, a depender, se for daquela turminha que representa 1% do patrimônio do fundo, 2% do patrimônio do fundo, eu não vou nem perceber que ele foi mal. E isso é tão verdade que, se você pegar no histórico recente, a performance de... Vou dar exemplos práticos, eu acho que fica mais fácil de entender. Como o shopping não está mais dentro do portfólio, eu fico até mais confortável em falar, né? Você pegar o portfólio do XP Malls, por exemplo, tem lá, sei lá, deve estar perto de 30 shops, senão não passou, enfim. O número agora me fugiu à memória. Ele tinha uma participação de Shopping D. Ele vendeu recentemente essa participação, inclusive. Nanométrica no fundo. E produção de resultado horroroso. 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 Né? Mas pesava tão pouco que ninguém percebia. Em nenhum momento afetou a capacidade de distribuição do fundo. Tá? Já vendeu ativo, enfim, beleza. Então eu me preocupo cada vez mais com a gestão e cada vez menos com um ativo individualmente, porque os fundos estão ficando muito grandes. Isso é uma característica daqui para frente na indústria. Cada vez mais veremos isso. Teremos ainda os fundos boutique, que eu chamo, são menores, têm menos ativos, o ativo pesa. Aí você tem que ficar mais de olho no ativo, mas cada vez mais você vai analisar a gestão. Boa, você tocou num ponto que eu estava pensando aqui agora. Gestão, cada vez mais, você falou assim, em relação ao tamanho, né, dos fundos, mas eu diria incorporação das gestoras. Como é que você tem visto isso? Que vai acontecer mais? Eu não vejo isso como algo mais esporádico. E as formas agora que eles estão de alternativas em relação a aquisições de bens, já que não se pode a todo momento, como foi no passado, fazer emissões, né, Ricardo? Assim, é aquilo, você tocou em ótimos pontos, André, ótimos pontos, né? Vamos fatiar o boi em bifes, né? Vamos primeiro na, na gestão, né? A gestão, como eu coloquei, para mim ela cada vez será mais importante. E aí, por quê? Porque os fundos são maiores. E essas incorporações, elas vão criando esses colossos. Vejam no que se torna, em breve, a HGLG, ao concluírem, né, os negócios envolvendo LVBI e PATL. Né? Eu me lembro que, quando eu comecei nessa indústria, eu conversava com gestores e falava, eu quero ver qual vai ser o fundo que será o primeiro fundo a bater 10 bi. Chegou. O dia chegou. Né? E engraçado que ele não chegou necessariamente por crescimento por emissões, né? Não que ele não esteja fazendo uma emissão para poder fazer a troca de ativos, né? Mas é um evento de M&A, né? Tá? Juntando com outro. É normal isso, Andréa. Acontece em toda a indústria. Em alguns lugares, você vê uma diversificação maior, porque são economias gigantescas. Você pega os REITs. Os REITs são muito maiores do que os FIIs em tamanhos e tem menos REITs do que fundo imobiliário. Então, a gente não gosta de olhar, o mercado americano é referência, os REITs são referências, quando eu crescer eu quero ser um REIT, não é isso? Então, tem menos REIT do que FII. Como é que tem tanto mais dinheiro investido em REIT, mas eu tenho menos veículos do que em fundos imobiliários? Me parece que tem uma coisa estranha. E aí a gente começou a enxugar um pouco, porque estruturas menores, né, elas vão se tornando ineficientes ao longo do tempo. As pessoas, né, os investidores, acham que o gestor é o milionário, malvadão, está ganhando a taxa de administração e gestão. O gestor, gente, ele não toca um fundo só. Você tem que ter uma estrutura. Gestão de recursos de terceiro, isso é uma frase que eu aprendi quando eu ainda estava começando minha carreira no mercado financeiro, e eu carrego isso por todos os dias da minha vida.
Gestão de recurso terceiro foi e sempre será trabalho de time. Esqueçam esses estrelismos. Às vezes tem uns nomes que se destacam na mídia. Ah, fulano é um baita de um gestor, ciclano é um baita de um gestor. Pô, que legal, ele lidera um time eficiente. Se você tirar aquele time daquele gestor, desculpa, ele não vai entregar esse resultado que ele está entregando. Gestão de recursos de terceiro é trabalho de time. E time bom não é barato. Você precisa remunerar time bom. Você precisa remunerar. Quem estiver assistindo a live e foi empreendedor, você tem lá um negocinho, uma loja de roupa, uma loja de calçado, ou você tem um consultório odontológico, e aí você tem lá os seus funcionários no seu consultório. Para você, todos eles te ajudam ao sucesso do teu negócio. E você precisa remunerar minimamente bem, senão você não mantém esse time engajado no propósito, enfim. E o que acontece é que você tinha muito fundo que era pequenininho, e fundo pequeno você não consegue gerar remuneração satisfatória para time. E aí o que acontece? Os bons aguentam 2 anos, eles vivem do sonho. 1 ano, 2 anos. Só que aí você não paga boleto com sonho. O mercado tá duro, você segura o cara que é bom pra caramba não pagando tão bem assim, porque o mercado tá duro. O mercado melhorou um pouquinho, esse cara que é bom vai receber proposta. Você perdeu. E aí, o que acontece? Pô, você não consegue remunerar o cara bom, você vai contratar o cara que não é tão bom. A tua qualidade técnica cai. É isso. Então, tem gestora que segurou-se aos trancos, surgiu no oba-oba do mercado, fundo surgiu no oba-oba do mercado, que é normal, acontece, tá? Olha a última safra de IPO. Tá? Vende tudo. Aí, quem conseguiu crescer se tornou economicamente viável. Quem não conseguiu crescer vai ali pedalando, pedalando, perdendo time, juniorizando a equipe, até que chega uma hora que é mais fácil você entregar a gestão para alguém que tem escala para remunerar bem o time, manter o time engajado e por aí vai. É normal da indústria. Então, na parte de você formar conglomerados maiores, é isso. Não tem muito milagre. Tá? E a gente vive num país que o que você mais tem é oligopólio, né, gente? Vamos lá. Tá? Então, na minha leitura, vão sobrar alguns poucos grandes nomes concentrando fundos gigantescos e algumas pequenas boutiques com teses específicas, né? Porque eles operam muito bem aquela tese. E tomara que eles continuem ali, não inventem de botar o pezinho em outra área. Você é muito bom nisso, continue fazendo isso com excelência, porque assim você tem vantagem competitiva. Você tem vantagem comparativa. E aí você consegue sobreviver nesse mundo dos titãs. Tá? Então, em relação a esse ponto acho que era esse essa é a minha opinião. Posso estar miseravelmente errado, mas essa é a minha opinião. O segundo ponto era, perdão? Era essas novas formas, né, de Aquisição por aquisições. cota. A famosa. Isso. Você vê que a indústria vem se sofisticando ao longo do tempo. Como é que a gente começou? Modo raiz. Tô aqui a TED, não tinha Pix na época, né? Tô a TED, me manda um imóvel. Acabou. Transacionei bastante imóvel assim no fundo de pensão onde trabalhei, né? Ficava em contato com o pessoal do cartório na sala, comprador, eu ligava na tesouraria, caiu a TED, caiu, agora todo mundo assinando aqui, assinava a escritura e passava para esse mundo ficou para lá. Tá? Aí vieram as estruturas de alavancagem, né? Já compro o imóvel com uma dívida lá dentro, então não preciso pagar tudo. Mas ainda assim o que eu pagava era cash. Mas não pagava tudo, já tinha uma dívida aí de 15 anos. Aí veio o Seller Finance. Eu não vou fazer o CRI. É uma promessa de pagamento. Fica tranquilo, eu vou te pagar. Só que ninguém faz isso por 15 anos, né? 1 ano e meio, 2 aninhos no máximo. 2 aninhos no máximo. É o Seller Finance. O custo é mais barato, né? O prazo é mais curto, mas o custo é mais barato. E agora veio a compra com cota.
que ganhou mais força agora no final do ano, segundo semestre, mas já tinha acontecido antes. Um ou outro caso isolado, mas já tinha acontecido antes. É que a turma se esquece. Mas agora ganhou mais força esse ano. Teve fundo que comprou imóvel aceitando pagando com cota, vendeu imóvel aceitando cota do outro fundo. Ó, beleza, né? Como é que eu enxergo isso? Primeiro que a coisa mais importante aí é você avaliar a operação imobiliária. Primeiro avaliar a operação imobiliária, tira a forma de pagamento no primeiro momento. Eu não estou dizendo que ela não é importante, mas tira a forma de pagamento do radar. Por quê? Se você faz uma aquisição ruim, a forma de pagamento no máximo vai torná-la menos ruim. Se você conseguir uma forma de pagamento espetacular, a tua aquisição ruim ficou menos ruim. Ela não vai ficar boa. Ela ficou menos ruim. Então, avalie primeiro a aquisição imobiliária. O imóvel faz sentido para o portfólio, está aderente à estratégia, né? Tem um bom histórico, está ocupado, tem bons locatários, bons contratos, o preço de locação está em linha com a região, está um pouco mais baixo, dá para a gente buscar valor. Ou ele está bastante acima, mas eu estou comprando no preço que eu já vou aguentar o desaforo de uma redução de aluguel logo adiante. Enfim, eu avalio a transação imobiliária, a localização, tudo. Avaliei. Beleza. Agora, como é o preço? Qual é o preço que eu estou fechando? Por metro quadrado, enfim. Tá bom. Não tem ninguém tentando me passar a perna, tá certinho. Show. Como é que eu vou pagar isso? Aí eu olho a forma de pagamento. Né? A forma de pagamento em cotas, ela é um alívio no caixa no curtíssimo prazo, tira do pescoço do gestor a faca da necessidade de fazer uma emissão para trazer dinheiro, tira a obrigação, tira o risco do CRI, porque qual é o problema do CRI? O problema do CRI é, uma hora a dívida chega para eu pagar. Turma, gato escaldado já. A galera andou tomando calor aí com as dívidas. Né? Eu perco em relação ao CRI, na largada normalmente eu tenho condição de dar um pumpzinho no dividendo, né? Porque eu estou alavancado, mas eu não começo a pagar a dívida na largada, então eu dou um pumpzinho no dividendo. Quando eu faço a compra com cota, eu não tenho essa opção, mas também não tenho a dívida lá para frente. Qual é o ponto de atenção? Que isso, nós que nos relacionamos com gestores, você no seu canal, eu através da Finclass também, nós vamos ter que começar a cobrar dos gestores que, de alguma forma, eles deem disclosure, deem informação desse volume de cotas que ele tem na mão deste cotista, que não é um cotista normal. É um cotista ocasional. Ele quis as cotas e deu o imóvel em troca. Por quê? Quando você tem 30 shopping centers, você comprou fez isso, você não tem uma pressão do teu passivo em relação ao total das tuas cotas emitidas, que pode gerar uma pressão de venda ali na frente, porque esse cara é um cotista ocasional. Ele não quis comprar as cotas para... Agora, se você foi lá e metade do teu portfólio você fez aquisições recentes pagando com cota, cedo ou tarde essa tua cota ela vai ter mercado para essa turma toda sair quando quer. Nessas transações, usualmente, são colocadas cláusulas ou de lock-up. Então, o que é o lock-up? Você, querido vendedor do imóvel que recebeu as cotas, 90 dias você não pode vender nenhuma cota. Nenhuma. 180 dias. Nenhuma. Enfim. E depois disso, é desejável, inclusive, que se coloquem cláusulas em que as vendas deste cotista ocasional devem ser condicionadas a um percentual máximo do volume que o fundo negocia por dia, para você não causar pressão no preço da cota. E ainda assim, alguma pressãozinha tem. Porque aquele fluxo não é um fluxo normal de venda.
por menor que ele seja, não é um fluxo normal de venda. Então, eu não acho ruim a estratégia. Eu fico mais preocupado com a primeira parte, em que eu digo que é mais importante você avaliar o fundamento da transação. A transação imobiliária é boa. A forma de pagamento em cotas não vai pegar uma transação boa e tornar ruim. Não vai. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é, Andréia, eu tenho um fundo imobiliário, tá? E eu quero comprar um imóvel que é seu. Se eu te pagar em Pix, você tem um valor que você vai querer me vender por metro quadrado. Se eu te pagar em cotas do meu fundo imobiliário, existe uma possibilidade não desprezível de você colocar um prêmiozinho nesse valor. Porque liquidez tem preço. Então, quando eu te dou a liquidez imediata, o Pix é um valor. Eu te pagando em cotas, você está abrindo mão de liquidez em cima desse valor. Você vai botar um prêmio em cima disso. Essa é a minha leitura. Eu faria isso se eu fosse o dono do imóvel. Acho que você faria isso se você fosse a dona do imóvel. Quem está nos assistindo isso faria a mesma coisa se fosse dono do imóvel. Liquidez. Em qualquer lugar do planeta tem preço. Né? Já que as taxas de juros negativas acabaram, antes elas cobravam pênalti. Né? Você pagava para poder deixar o dinheiro parado. Agora não. Então, tá conta liquidez tem preço. Você quer a minha liquidez? Quer o meu dinheiro? Né? E eu vou ficar sem a liquidez? Então, tem um prêmio aí. Esse é um fator que a gente ainda não sabe qual é. Nenhuma transação abriu isso. Né? Não me parece, quando eu olho os valores por metro quadrado dessas transações que são pagas com cota, não vi nada fora do lugar. Nada. Por não estar fora do lugar, esse pênalti não foi, né, de liquidez, não foi nada, né, que jogou contra o fundo que comprou o imóvel. Mas a gente não pode se iludir. Mas, mais uma vez, eu afirmo, eu acho válido o uso da estratégia com parcimônia e como todo bom novo instrumento, o tempo vai nos mostrar mais adiante quem fez bom uso e quem não usou tão bem. Até porque, né, não tem só a compra com cotas puramente, né? Tem a questão de você fazer metade parcelado e metade em cotas, né? Então, como é que funciona isso? Como é que vai ser essa mistura? A turma vai misturar tudo isso, assim, e mais uma vez, eu lembro, aí eu volto no básico. Quem vendeu abriu mão de liquidez, porque no Pix é liquidez imediata. Se abriu mão de liquidez, abriu. O dinheiro no tempo custa. Sim. O nome disso é juro. Então, vai ter prêmio. Algum prêmio tem. E não, isso não é errado. Não é errado. Mas é só para a gente ter essa consciência. Algum prêmio tem. E aí, conforme o tempo for passando, a gente vai conseguir entender melhor quem fez o melhor uso dessas estratégias. E aí me parece, aí é um palpite, que os maiores fundos, lembra da estratégia de você juntar, você ter eles vão saber utilizar isso melhor e vão ter condições, porque eles vão ter poder de barganha, vão poder se impor mais. Né? E aí este prêmio para essa turma tende a ser menor. Exatamente. Agora, Ricardo, 2026, tem como você fazer um panorama dos principais segmentos? O que você vislumbra para esse ano para eles? Nossa, boa, vamos lá. Shopping Center, acho que é um ano. A gente já viveu um pouco disso em 25, mas eu acho que 26 talvez a gente viva um pouquinho mais, especialmente enquanto a gente ainda não sente o efeito da flexibilização monetária, ou seja, queda do juro de curto prazo, que isso afeta o custo do crédito de maneira mais forte, a gente vai ver alguma acomodação em shopping center.
resultados mais pujantes de outros tempos já começaram a arrefecer e vão estabilizar num platô mais baixo mesmo. Isso não quer dizer que investir em fundo de shopping seja ruim, não. Eu continuo adorando investir em fundo de shopping. Acho de uma resiliência incrível o negócio. Mas ele teve taxas de crescimento muito fortes ali, 22, 23, 24 também, 25 já deu uma acalmada, 26 tem mais cara dessa calma também. A gente vai começar a ver o desemprego, né? Começar a ter alguma pressãozinha ali de desemprego, o juro ainda está bastante alto, isso afeta crédito, enfim. Então, o shopping um pouquinho mais, né? Escritório, para mim, continua uma franca recuperação em São Paulo. Né? A gente já tem nível de vacância na cidade, média da cidade, num patamar mais de equilíbrio, tendendo ao equilíbrio. Mas média da cidade às vezes quer dizer pouca coisa, então quando você tem que abrir por região, aí quando você abre por região, você vê regiões muito bem posicionadas, Faria Lima, Nova Faria Lima, né, que você pega ali Itaim Bibi, JK e a parte nobre da Faria Lima, Nova Faria Lima indo muito bem, Chucre Zaidan enxugou bem a vacância, eu estou otimista para captação de preço na Chucre Zaidan, Chucre Zaidan tem condições de capturar preço de uma maneira bem interessante. Paulista vai muito bem, né? Então muita coisa que foi locada na Paulista no ano passado começa a perder as carências caindo, então você vai começar a ver no caixa do fundo aquilo que o gestor já está sentindo porque ele já alugou, tá? Então eu gosto. E Pinheiros, cada vez mais consolidado como uma região excelente para escritórios, excelente, né? Tá colada ali na Faria Lima, mas tem malha de transporte equivalente à Avenida Paulista, então consegue juntar um pouco dos dois mundos ali. Escritório tende a continuar num ritmo de recuperação bem interessante e está muito descontado, Andréia. O escritório está muito para trás. Então tem espaço aí para figurar. Já foi muito bem, tá? Em 25, muito bem. Entre os segmentos que a gente acompanha, a gente vai fazendo ali o retorno mensal, né? E aí chega no final do ano, você tem a fotografia do ano inteiro. E aí Shopping Center ficou entre os melhores em perdão, escritório ficou entre os melhores em 2025, né? Lideraram ali, salvo engano, Shopping Center e multi-estratégia, mas o escritório foi bem, mas está muito para trás, tem mais espaço. Logística ainda me causa bastante curiosidade, né? Porque quando você pensa que ela vai parar para respirar, a demanda continua, né? Mas independente, se você tiver um nível de absorção um pouco menor, e tudo bem, se você tiver um nível de absorção um pouco menor, fato é que o valor de locação por metro quadrado já está em patamares bem mais interessantes para os proprietários. Então, eu chamo a atenção, para não dizer que eu só estou dizendo que está indo tudo muito bem, obrigado. E aí eu não estou dizendo que é ruim, é só porque a pessoa vai ter que ter isso na consciência. É que fundo de papel que já não foi tão bem em 2025, se você for olhar, a expectativa de inflação para 26 é menor que 25, certo? O CDI acumulado em 2026 tenderá a ser menor do que o CDI acumulado de 2025. Mantidos os pagamentos dos fluxos dos CRIs, o fundo de papel vai ter que pagar menos. Não tem milagre. Não tem milagre. Então, a pessoa só precisa ter consciência disso. A renda esperada dessas classes, no acumulado de 12 meses, vai começar a cair um pouquinho. E tudo bem. Não estou dizendo que é ruim. Né? O juro real que essa turma vai estar pagando ainda é maravilhoso. Mas, só atenção a isso. Por quê? A gente volta no começo do nosso papo. O investidor de fundo imobiliário ainda é muito reativo a dividendo. Então, um dividendo ou outro começando a aparecer uma tendência um pouquinho mais baixa em fundo de papel, pode abrir oportunidade em excelentes fundos em quem não entende / aceita essa dinâmica do mercado. Exatamente. Desculpa, o último ponto. Pode ir. Era muito estratégico que eu ia tocar. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? O que você vislumbra para esse. E os híbridos, né? Porque tem fundo imobiliário aí que já está sendo classificado não mais como multi-estratégia, mas sim híbrido, né?
Olha, assim, eu não gosto da classificação híbrida, tá? Assim, o Ricardo gosta? Não, por quê? O híbrido é. Ah, eu não sei o que é, então você diz que é híbrido. E aí você chama de híbrido dois bichos que são completamente diferentes. Então tem que tomar cuidado, porque aí a pessoa compara. Ah, esse cara é híbrido, o outro é híbrido. É, mas não tem nada a ver com o outro. Né? Eu vou até dar exemplo. Ah, você pega, sei lá, TRXF e KNRI. Tem gente que coloca os dois como híbridos. Não tem nada a ver um com o outro. Nada. Mas quando você cria uma classificação de híbrido, você automaticamente faz com que a pessoa, especialmente quem não é do mercado, compare-os. E eles podem ser complementares, podem perfeitamente coexistir numa carteira, mas não necessariamente competem pelo mesmo espaço na carteira. No multi-estratégia, eu tenho muito conforto em classificar como multi-estratégia. É aquilo, você deu um mandato para o gestor. Se o cara vai ter mais tijolo, ou se o cara vai ter mais CRI, ou se o cara vai ter mais FII, ele é multi-estratégia. É óbvio que você tem que tomar mais cuidado quando você for comparar os multi-estratégias. Ah, o cara tem mais FII, o outro tem mais papel. Cuidado, tem diferença aí. Né? Mas não deixam de ser multi-estratégia. Eu gosto da classe. Né? Eu tenho muito conforto em colocar que a gente na Finclass seguramente foi a casa de análise que colocou multi-estratégia nos recomendados com parcela relevante antes de todo mundo. E a gente pega 2025, foi o grupo que mais andou. Né? Eu adoro a tese. Para mim, todas as casas gigantes daquele nosso, vai concentrar, elas necessariamente terão um multi-estratégia ali. Necessariamente terão. Você dá muita liberdade para o gestor. Mas selecionar um bom gestor significa também confiar, né? Não adianta você confiar, botou o dinheiro e depois fica desconfiando. Não adianta. Você não confiou. Então você foi, estudou, entendeu o que é um multi-estratégia. Eu gosto muito do multi-estratégia, por quê? Porque ele permite que o gestor atravesse os ciclos, tanto macro como imobiliário, podendo defender melhor o fundo. Você pega tanto é que os FOFs estão migrando. Os FOFs estão deixando de existir. Né? BCFF virou BTHF. O RBFF virou RBFM. Né? O RB, o da RBR, que era o RB Alpha, virando RBRX. Todo mundo virando. O da VBI, né? Saudoso RVBI, virou PSEC, que é um multi-estratégia. Tá todo mundo virando. Todo mundo virando. Alguns sumindo. Né? O que era do Credit Suisse, o HGFF, foi para dentro do PSEC. Tá todo mundo virando. Todo mundo virando. E aí, eu acho que isso faz parte do desenvolvimento da indústria. O FOF teve o seu tempo, obrigado, mas se mostrou um produto que gera determinadas ineficiências e o multi-estratégia tem os predicados e oferece para o gestor as ferramentas necessárias para combater essas ineficiências. Agora é a hora é o teste do pudim agora. Vamos espetar o pudim e ver se está bom, né? É hora de ver se o gestor vai saber utilizar com sabedoria essas ferramentas. Eu espero que sim, são casas competentes, enfim. Então eu gosto muito da tese de multi-estratégia e mais um analista está muito descontado, entregando renda recorrente. Tem muito multi-estratégia que a turma não entendeu que ele deixou de ser FOF e continua precificando igual FOF. Você tá pagando barato pra caramba. E renda urbana, como é que você tá vendo? Nossa, vamos lá. Eu gosto bastante da tese de renda urbana também, tá? Porque eu acho que ela complementa muito bem a fatia da tua carteira, que tem que ser uma fatia mais calma. Previsibilidade de renda, né? Ela entra muito bem. Teoricamente, ela deveria estar ali para baixar a vol da tua carteira, né? Ser mais com carinha de quase que cumprindo o que o fundo de papel cumpre, mas na versão tijolo, né? O meu papel está aqui gerar uma renda mais recorrente, baixar a vol da carteira. Renda urbana deveria ser isso, né? Que por vezes uma alavancagem um pouco mais pesada, enfim, isso acaba gerando alguma volatilidade no papel.
Mas eu gosto por causa dessa previsibilidade de renda. Tem muita coisa para fazer em renda urbana, tem muito dinheiro na mesa em renda urbana. Em tijolo em geral, tá, André? Porque tem dinheiro na mesa que a turma não bota na conta, que é quando esse fundo comprou esses imóveis. Deixa eu ver que preço ele pagou. Por quê? Porque na hora que ele for vender, o delta é lucro imobiliário vira dividendo. Você resgata isento de IR. É melhor do que vender a cota com lucro. Né? Você precisa da gestão ativa. E essa gestão ativa no renda urbana, ele acaba ficando um pouco mais facilitado porque são muitos imóveis menores. Então dá para o gestor vender um pedacinho, distribuir o lucro, ele não abre mão de tanto PL assim e vai deixando o cotista feliz ali com um pumpzinho no dividendo. Então eu gosto também dessa outra, sem contar que isso daí a gente vai ver mais para frente na indústria, num passo maior de desenvolvimento da indústria, que normalmente esses imóveis de renda urbana, em muitos casos, eles têm pouca área construída e um baita de um terreno. A depender da localização, você consegue fazer mudança de uso e fazer exploração imobiliária residencial, que é outro jogo. É outro jogo de tiro, é uma grana absurda. Mas isso ainda foi muito pouco explorado na indústria de fundos imobiliários, nos fundos de renda urbana. Vamos ver mais para frente se a turma começa a destravar valor nesse sentido também. Você falou num ponto, né? E residencial, né? Não foi. Tô falando de fundo imobiliário de residencial, né? Não foi para frente, né, Ricardo? Felizmente não. Eu sempre fui mais cético em relação a essa tese. Eu acho que a gente tem uma dificuldade grande aqui de fazer valer teses de renda, porque você vai ter dificuldade, você gestor, vai ter dificuldade de criar um fundo grande, com volume, com corpo, com ativos que façam uma geração de renda que satisfaça o desejo do investidor. É só você abrir aí qualquer base, um FIPZAP da vida, enfim, um Zap Imóveis, um Imóvel Web, faz a continha de qual é o yield de um apartamento num bairro X qualquer de São Paulo. Aí, nesse yield, você joga toda a estrutura de custos do fundo para depois ficar o líquido que vai para o cotista. Não é competitivo. Ah, Ricardo, mas aí o fundo imobiliário ele não explora essa tese que você encontra lá no Zap Imóveis. Concordo contigo, perfeito. E é por isso que você não tem capilaridade para poder ter fundo grande. Porque você está nichado. Você está nichado, né? Nesse short stay, que aí você consegue rentabilidade melhor. E vou falar, a rentabilidade melhor de alguns deles aí veio a base ainda de renda mínima garantida. Quando você tirou a muletinha da renda mínima garantida, caiu. Você tirou a rodinha da bicicletinha, chamada renda mínima garantida, a bicicletinha caiu. Então, falta capilaridade. É uma pena, porque quando você vai lá para os Estados Unidos, é a menina dos olhos. Múltipla propriedade é a menina dos olhos. Mas no Brasil, a exigência de renda que existe para se tornar competitivo, eu ainda não consigo ver a saída. Eu não desisti ainda de ver essa saída. Eu espero que venha. Quanto mais setores a gente tiver, melhor, né, Andréia? Com certeza. Residencial, teses de data center florescendo. Essa é uma que eu vislumbro, hein? Exploração de madeira, de reflorestamento. Igual nos Estados Unidos. A gente tem lazer, resorts, enfim. A gente tem condições, né, de muita coisa para fazer. Só não pode ser multipropriedade. Isso aí tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Agora o multifamily, né, que é basicamente o residencial, né, tese de multifamily, eu tenho esperança que a gente consiga encontrar algum meio termo. Mas a gente ainda não tem capilaridade para entregar a renda. E onde tem essa capilaridade, não vem a renda desejada. Não vem. Exatamente. Você vai pagar yield de 0,30 e pouco. Esquece. Essa cota vai apanhar, vai viver largada negociando com 50% de desconto. Não compensa. Não compensa os custos. Posso estar miseravelmente errado, tomara que esteja. Mas ainda você falando de renda urbana, surgiu aqui em relação à renda urbana, né? O que você acha que ainda cabe ali dentro? Porque nós já temos atacarejos, temos supermercados,
temos faculdade, temos até lojas de materiais de construção, certo? Tem laboratório. O que você acha que cabe mais ali? Cabe muito mais de tudo isso. Tem muito mais de tudo isso para ser explorado. Tem um monte de escola, de bairro, que o dono da escola poderia investir, tornar o negócio dele muito maravilhoso, mas ele tem um capital gigantesco que está travado num negócio chamado imóvel, que é onde funciona a escola. Tá? Pequenos negócios também, farmácias, enfim. Olha, montar uma rede de escola privada, hein? Academias. Academia. Tá? Posto de combustível, será que cabe? Será Olha, que tem? na teoria, Tudo cabe. entra. Só que vamos lembrar que qual é o problema de posto de combustível na minha leitura? Tirando questões muito específicas de Brasil, né? Você vê nas notícias, né? Algumas aquisições aí para o grupo. Alguns donos de postos com atitudes não republicanas, entendeu? Tirando esse perfil de risco de locatário, quando você constrói ali o posto de gasolina, você tem uma questão de solo muito importante, né? Sim, questão ecológica. E o imóvel, ele não vai ser para sempre um posto de gasolina. E quando você tirar esse posto de gasolina daí, como é que fica essa questão? Descontaminação de solo, entendeu? Você vai ter agregar um custo futuro para esse imóvel no futuro, só no terreno. Que você tem que botar isso na conta também. Mas não talvez faça sentido você ter posto de gasolina, assim, porque tem lugares que você olha e você fala, meu, esse posto tá aqui, ele nunca vai sair daqui. Né? Você pega um posto de rodovia. Sim. Não vão construir apartamento nem hospital ali naquele posto. Então ele vai sempre ficar ali, essa questão de solo não vai ser problema no futuro, né? Não para valuation do ativo, né? É só cuidar bem do negócio. Então pode ser que faça sentido, mas eu vejo, por exemplo, academias e vejo também essa questão de explorar mais esses segmentos. Tem muita coisa para fazer. É que às vezes a gente que está em grandes capitais, a gente vive em bolhas, tá? Tem tanta coisa para ser feita nesse Brasil, tem tanto imóvel que pode parar dentro de renda urbana, enfim. Então, não precisa abrir tantas novas frentes, não. É só continuar. Tem muita coisa para ser explorada nas frentes que já estão abertas. Não precisa reinventar a roda, não, porque a roda ainda tem muita coisa para fazer. Esse pneu aguenta rodar bastante quilometragem ainda. Exatamente. É o que eu falo. Tanto de infraestrutura, né? Puxando um pouquinho para os FIINFRAs, tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita em fundo imobiliário. Basta que realmente consiga ali fazer essa capilaridade que você falou. Mas tem muita bastante, coisa, né? hein? Tem bastante. Que bom. Dá para comprar ativo barato ainda, enfim, tem bastante coisa. Se a gente já conseguiu fazer fundo imobiliário de cemitério, o céu é o limite. Só falta ele ser rentável. Só falta realmente, né, colocar o dinheiro. O outro lado não está colaborando tanto, né? Mas está lá. Tá lá. Até quando a gente não sabe. Ricardo, mais uma vez queria te agradecer. Se deixar, a gente vai longe aí do nosso bate-papo aqui. É sempre um prazer estar conversando contigo. É um dos analistas que eu admiro, dentre alguns seletos que a gente tem aqui, que faz realmente um trabalho muito bem feito. Parabenizá-lo pelo seu trabalho e pelo seu podcast, que eu estava comentando antes de a gente começar a gravar, que eu adoro as entrevistas sua e do Cadanhoto. Então, um abraço para o Cadanhoto também, se você assistir esse episódio. E fico já o convite para vocês dois estarem aqui, né? Os economistas, né? Para conversar, literalmente. Maravilha. Imagina, eu agradeço o convite, sempre um prazer participar aqui no seu podcast, falar com a tua audiência. A gente tem esse papel, né? Você, eu, o Gui, lá nos Economistas comigo, enfim, outros tantos colegas analistas aí de mercado, de levar essa informação com qualidade, né? De maneira sóbria para as pessoas, tentar fazer a turma entender que, investir é um processo que é mais lento, não é cassino, não é loucura, não é bet. Exato, não é bet, é chato, no final do dia é chato, não tem nada de divertido, não é chato, mas
é o que te propicia a viver coisas gostosas no futuro, né? Então, é isso. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de participar. Estou sempre à disposição, sempre será um prazer atender a sua convocação. O bate-papo aqui sempre ótimo, né? E, bem, com certeza o Gui vai acompanhar o episódio e a gente vai tentar uma agenda aí para uma entrevista com os economistas, né? E você no papel de host, né, entrevistando os economistas. Será um grande prazer. É dois Boa. analistas que eu admiro bastante. Mais uma vez, muito obrigada. Deixa as mídias sociais, Ricardo, e também aí para o pessoal conhecer a Finclass. Vamos lá. Bem, eu estou no Instagram, ricardo.fiis. Tá? Então lá é onde eu me relaciono aí com os investidores de pessoa física. No YouTube da Finclass tem vídeo comigo pelo menos uma vez por semana. Então você vai lá no YouTube, coloca Finclass, você vai ver o nosso canal. E sou host no podcast Os Economistas, episódio toda sexta-feira, meio-dia, né? Tem gente que posta aí sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez. Pois é, eu tô começando o podcast sexta-feira, toda sexta-feira, meio-dia, eu ainda tô na labuta começando o podcast, mas um dia eu chego lá. Então tem o podcast Dos Economistas no YouTube, no Spotify, sempre trazendo convidados de altíssimo nível. No podcast, eu falo que eu tô ali para aprender também, tô ali para ter aula. Então é uma delícia, a gente traz convidados muito legais. Espero que vocês curtam. É isso. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, Ricardo. Se você está assistindo no YouTube esse super bate-papo, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e se não é inscrito, se inscreva e também estamos aí nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigada, Ricardo, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.